Fala galera, estou aqui nesse canal Linha de Vida e hoje o canal está crescendo, né? Então consegui uma produção, está interagindo comigo aí, não tá atrás das câmeras, igual o Louro José. Então tem aqui a Carla. Eu mesma, pessoal. Boa noite. Tudo jóia? Espero que sim, né? Faz a pergunta aí, Carla. A gente fez aqui um compilado aqui. A Carla trabalha na área de segurança também, RH, departamento pessoal, enfim, já é bem vivida também na área de construção, de projetos. E a gente estava conversando e trocando uma ideia sobre o que seria legal a gente falar, né, no canal. E a gente chegou em algumas perguntas aqui, que talvez vai ajudar você que está assistindo a gente. Então vamos lá, né, gente? Primeiramente, curta, né? Compartilhe. Isso vai fazer a gente chegar em 1000. Nossa meta agora são 1000 inscritos no canal. A gente ter bastante conteúdo legal aí de interesse da galera que realmente é comprometida com a segurança do trabalho. Show! Nós estamos aqui 3 pilares, né? Vamos começar com o seguinte. Como você, Jefferson, iniciou na carreira? Bom, eu iniciei por ter exemplo na minha família. Por exemplo, meu pai trabalhava em projetos de construção, meu pai era do trecho, era o cara que viajava, que fazia projetos, trabalhou muito em São Paulo, e ele sempre falava, né, de segurança do trabalho, até que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas antes disso, também tem uma pessoa aqui que está do meu lado, atrás das câmeras, que tinha iniciado o curso de segurança, e também, ou seja, eu tive referências dentro de casa. Acabou que a minha irmã foi para outra área, fez logística, e depois que ela retornou para a segurança do trabalho. Então, assim, eu tive referência do meu pai, que trabalhava com construção, com projetos de eletromecânica, e a minha irmã, que tinha iniciado o curso. Aí, enfim, fiz o curso no antigo Senac em Itaguaí, em 2010. Então, super indico. Eu não sei se ainda existe esse curso no Senac. Aqui onde eu estudei, terminou, não tem mais. Mas, assim, é uma instituição muito séria, uma instituição que realmente prepara o profissional. E, por falar nessa questão de preparo, né, a gente já comentou sobre isso, que tem muito profissional indo para a área, mas que está com o preparo ali técnico um pouco defasado, né? Então, o que eu indico para a galera, mesmo que você faça um curso EAD, mas que você busque conhecimento, né? Porque o profissional de segurança ele é um profissional técnico. Você precisa ir para a área com embasamento técnico. Beleza? Exatamente, é isso aí. Fala aí, Louro José. Louro José do Linha de Vida. É uma decisão, né? Que nós, como trabalhamos na segurança do trabalho, sabe que a gente está lidando com vidas, né? Proteger vidas, garantir ambiente de trabalho seguro. Então, isso é um dos desempenhos de um bom profissional. Com certeza. Então, você ter uma base de uma instituição séria, isso vai valer de muito, de muita garantia que você vai com um conteúdo, uma base melhor, né? Eu lembro que eu fiz o curso e na época tinha vários professores que trabalhavam em grandes indústrias, então assim, foi muito rico tecnicamente. Eu fui para a área com um conhecimento técnico bacana, óbvio, a experiência a gente vai no dia a dia aprimorando, mas assim, hoje eu vejo, às vezes, o profissional tendo dificuldade de avaliar um risco químico, físico, biológico, risco ergonômico, risco de acidente, fazer uma análise de risco básica. Não estou falando de PGR, não estou falando de procedimentos mirabolantes, não. Estou falando do básico, do feijão com arroz. Beleza? A profissão é muito reconhecida no mercado de trabalho, né? Precisa de entender de leis, gestão de pessoas, Sim. Então tem todo um processo ali, né? Você lidar muito, na verdade, a profissão de segurança no trabalho está o tempo todo lidando com pessoas e você permeia ali em vários setores da empresa. Você está falando com o pessoal operacional, daqui a pouco você está no pessoal do estratégico, você está falando com a gerência. Então, assim, você precisa ter uma boa flexibilidade, um bom vocabulário técnico para você falar, né, se comunicar com vários setores da empresa. Sim, sim. Um levantamento até um pouco, não está muito recente, mas entre janeiro e novembro de 2023 foram criadas mais de 12.000 vagas para técnico de segurança, né? O Brasil está reconhecendo e representando quanto essa atividade faz a diferença, né, dentro das indústrias, com a saúde, né, do colaborador. E Show. Principalmente acidente zero.
Né? Show. Isso aí. Bacana esse dado aí, só para fazer um gancho. Realmente, para quem é da área, a gente tem muitas vagas, né? Óbvio que você precisa peneirar ali, questão de salário, questão de condições, mas a gente tem muita vaga. Óbvio, não vamos achar que isso é porque o empresário realmente ele adora a segurança do trabalho. Não é isso. Isso é uma exigência legal, está previsto lá no SESMIT, na NR4. Então, toda empresa, né, de acordo com o seu grau de risco, número de funcionários, ela tem que ter um profissional de segurança, ou 2 profissionais de segurança, 2 técnicos, um engenheiro, enfim. Isso vai depender do grau de risco e quantidade de funcionários. Eu vejo ainda uma resistência ainda muito grande, né? Muitos empresários têm a segurança ali por uma questão contratual, por uma questão de legislação, mas isso vai muito também, acho que do profissional. Tem muito profissional que não sabe mostrar o seu valor. A profissão é muito estigmatizada na questão de uso. Tech segurança pede só para colocar o EPI, para colocar óculos. Esse é um trabalho da ponta, né, do iceberg. A gente primeiro tem que fazer a gestão. E tem muito profissional, como eu falei lá no início, que eles confundem com o básico, que é com análise de risco. E, obviamente, que esse profissional não vai ser reconhecido no mercado. Eu tenho vários amigos, eu tenho muitos amigos que estão na área de segurança, que são excelentes profissionais, né, e que estão em ótimas empresas e que vivem a sua vida, conseguem viver bem da área de segurança. Agora, tem profissional também que não consegue se firmar no mercado, não consegue um bom emprego, mas eu acho que a gente precisa se qualificar, né, ter conhecimento. É uma profissão que exige muito a leitura, você precisa entender do procedimento, você precisa de entender daquilo que você está fazendo, daquela atividade que você está fazendo. Eu até brinco com alguns amigos que eu falo que existem profissionais na área de segurança que é um oceano de conhecimento com 1 metro de profundidade. Então você precisa se você hoje trabalha na construção civil, cara, dominar a construção civil. Se você é da eletromecânica, se você trabalha com montagem, você tem que dominar essa área, entender o processo. Tá? E não ficar ali, tem que fazer só um APT, só pedir para o pessoal colocar o EPI. Obviamente que você não vai ser um profissional reconhecido. Tá? Então, fica a dica aí para você, profissional da área que está iniciando, busque conhecimento. O saber não ocupa espaço. Show, hein? Muito bom. Aí vamos para o nosso segundo tópico. Quais os principais desafios que você encontrou ao longo desses anos aí como TST? Então, são muitos, né? São muitos. Acho que se você fizer essa pergunta para qualquer profissional, não só da área de segurança, acho que a gente enfrenta desafios, né, ao longo da nossa carreira. Sim. Eu, pessoalmente, falando da minha carreira especificamente, o maior desafio da minha carreira, acho que foi onde eu também cresci muito profissionalmente, foi a minha ida para outro país. Eu trabalhei em Guiné Equatorial, fiquei 3 anos em Guiné Equatorial, então foi um grande desafio técnico, um desafio pessoal, e que foi uma possibilidade de crescimento também profissional, né? Enriquecimento da minha carreira. Então esse foi o meu maior desafio. Mas, tirando essa página de ter saído do país, de ter trabalhado na África, em Guiné Equatorial, nós enfrentamos desafios todos os dias, né? Na verdade, é um leão por dia. Como eu falei, nós estamos num país onde nós não temos essa cultura de segurança, né? Você tem uma pessoa que comete uma infração de trânsito, que estaciona fora da faixa, que descumpre procedimentos ao longo do dia, ao longo da sua vida. Por que você acha que ela vai chegar numa empresa e ela vai cumprir todo o protocolo de segurança? Então isso é muito cultural. Eu tive a oportunidade, além de trabalhar na África, de passar um tempo na Austrália. Eu trabalhei na Austrália também, fui lá para aprimorar, fazer intercâmbio, coisa e tal, e eu ficava observando muitas atividades. Às vezes, 3 horas da manhã, o pessoal ia fazer, a concessionária de luz lá ia fazer manutenção, e o pessoal era um protocolo, eles já faziam um protocolo de segurança sem que ninguém pedisse. Aquilo você nota rapidamente que a empresa, as pessoas estão aculturadas na questão de segurança, né? E aqui no Brasil não é assim ainda. Muitas das vezes, quando você vira as costas, quando não tem ninguém olhando, a pessoa dá aquele jeitinho,
faz errado. Quer ver se uma empresa está com a cultura de segurança 100%? Vai na atividade dela lá 3 horas da manhã, no terceiro turno, onde não tem aquela gerentada toda, não tem muita supervisão, e de repente você tivesse a possibilidade de ter um vidro ali, que você ficasse por detrás do vidro, e você iria observar de fato como é que está o nível da cultura de segurança da sua empresa, porque não tem ninguém olhando. Tá? Então, quando você atinge esse nível de não tem nenhuma supervisão, não tem nenhum chefe, nenhum líder de alta patente olhando, e o funcionário ele cumpre o procedimento, aí você atingiu um grau de segurança ali exemplar. Então, eu acho que tem muito trabalho para a área de segurança ainda, e esse é um nosso desafio, trabalhar com o comportamento humano. Com certeza. O comportamento do colaborador, ele depende muito do que nós passamos para ele, né? A cultura da empresa, o procedimento, não impor, mas ele ter a consciência que ele está lidando com a própria vida, né? Nós temos a nossa vida, então temos o profissional de segurança, mas se eu não tiver naquele momento para decidir uma atividade, se eu vou recusar aquela atividade ou não, sou eu, não é o profissional. Então eu consigo analisar, e o técnico de segurança ele ajuda a fazer uma análise de risco, ok, mas o colaborador também tem um potencial de risco muito grande. Então, ele sabe até mais detalhes, às vezes, do que o próprio segurança do trabalho. Exatamente. Então, além do comportamento, a gente vê também a limitação orçamentária, né, das empresas que não têm uma visão de segurança na aquisição de EPIs e EPC de baixa qualidade. Isso impacta também, né? Isso é, assim, você tocou num ponto que é primordial. Eu vejo muito, eu assisto muito, consumo bastante material de segurança, podcast, YouTube, e eu vejo muito profissional, isso é muito bacana, né, falar de segurança, isso difunde a cultura de segurança, né, então, bacana que tenham mais canais, que tenham mais pessoas falando de segurança. Eu acho que segurança tinha que ser falada na escola, no período básico a pessoa tinha que saber ali os riscos, os principais riscos de segurança. Mas voltando aqui à temática que a Carla falou, nós temos empresas no Brasil que têm muita grana, então você consegue aportar financeiramente, de modo que você tenha uma grande gestão de segurança. Mas isso não é a realidade do Brasil. Não são todas as empresas que têm grana, que têm como investir e fazer uma gestão de segurança. Na verdade, se você pesquisar, você vai ver que o Brasil, a massa trabalhista, ela é composta por empresas de pequeno e médio porte, né? Então, você fazer gestão de segurança numa Petrobras, numa Vale, Gerdau, Procter & Gamble, enfim, são empresas grandes que têm um aporte financeiro bom e um sistema de gestão muito robusto. Então, ali você vê a segurança do trabalho. Se a pessoa precisar de uma linha de vida de 10, 15 mil reais, a empresa paga. Né? Se o cinto de segurança está ruim, ela tira. Se falta EPI, ela compra. Isso não é o problema. Agora, a realidade do Brasil está nas pequenas e médias empresas. E aí é onde acontecem grandes acidentes. Né? Eu acho que os acidentes, muitos deles não reportados. Eu falei num vídeo aí que eu gravei há um tempo atrás que o Brasil ele teve mais de 500 mil acidentes. Na verdade, foram quase 700 ou mais acidentes de trabalho. E esse número tem uma estimativa de que ele é subnotificado, na verdade. Então, existem mais acidentes, porque as pessoas não reportam. As empresas pequenas, funcionário que trabalha sem carteira assinada, mas que está trabalhando, mas o governo conta só os que estão de carteira assinada. Então, quantas pessoas que são MEIs, né, microempreendedor individual, se machucam trabalhando? E isso é reportado? Entendeu? Então, o número de acidentes é muito grande no Brasil. Por mais que temos temos muitos profissionais, temos um esforço muito grande. O governo ele tem incentivado em algumas questões, inclusive saiu agora, acho que incorporou 900 auditores fiscais do trabalho recentemente, um concurso muito grande. Eu tenho certeza que isso vai melhorar na questão da fiscalização, né, do monitoramento das empresas, mas aí isso é muito vago ainda, né? Muitas empresas pequenas, elas não são fiscalizadas, né? O governo não tem material humano para chegar em todas as obras, todas as construções e todos os projetos, tá? Então a gente ainda tem um buraco, ainda tem muito a se fazer na segurança do trabalho.
Isso é um assunto assim bem amplo, né? Tô puxando, você chega em vários. Chega, né? Então, assim, tem vários. Isso aí é para uma outra situação aí para a gente poder abordar. E por último, né, para a gente fechar aqui, o que você indicaria para ser um técnico de segurança? Para quem está chegando na área agora, não vai. Anotei ali, mas a minha letra é de médico e eu só ando para correria, então anotei, ficou mais feio do que o normal. Mas enfim, ela entendeu. O que eu indico para a galera que está chegando? Cara, estudar, né? Para todas as profissões. A gente está falando aqui especificamente da área de segurança, mas a pessoa que se propõe falar, olha, eu vou ser um profissional da área X, eu vou ser de logística, eu vou ser da área mecânica, eu vou ser da área elétrica. Você tem que entender o assunto, você tem que buscar conhecimento. Não chegar no seu curso, fazer a prova, tirar a média 6 e passar, pegar o diploma e tentar ir para a área. Às vezes até consegue ir para a área, mas você não vai conseguir permanecer na área. Entendeu? Então, o que eu indico? Conhecimento, buscar. A gente parte do princípio de que o profissional de segurança, ele entende normas. Hoje nós temos 38 normas de segurança. Mas eu vou me apegar só nisso? Não, eu vou entender as normas, eu vou saber onde eu busco, mas eu tenho outras fontes. Eu tenho livros de segurança, de autores excelentes, brasileiros e pessoas de fora que têm obra aqui no Brasil traduzida. E você tem que mergulhar no assunto segurança do trabalho. Se você se propõe e fala, olha, eu vou ser um profissional de segurança, seja nível técnico, seja nível superior, um engenheiro de segurança, você precisa entender muito daquilo que você se propõe em fazer para viver, né? Segurança do trabalho. Eu, amo minha profissão, estou há 15 anos como um prevencionista e todo dia a gente aprende. A gente todo dia tem a oportunidade de aprender, né, na verdade. Você nunca sabe tudo. Eu domino ali a minha área, a empresa que eu estou trabalhando, aquelas tarefas, mas se eu sair e for para uma outra empresa, para um outro setor, obviamente que eu vou chegar lá encantado e zerado, tendo a oportunidade de aprender ainda mais. E assim que tem que ser. Né? Não você se acomodar com aquilo ali que você está vivendo e, aqui tá bom, eu libero um APT por dia, eu faço um DDS, para mim tá ótimo. Não, acho que você precisa se aprofundar. Eu costumo dizer que o profissional de segurança, ele é quase como se fosse um advogado. O advogado, ele se forma e ele escolhe uma área para atuar. Né? Ele pode ser um advogado que atua na área trabalhista, ele pode atuar na área civil, né? Tem vários campos ali de atuação, a segurança também. Então, dizer que um profissional ele domina tudo, todas as atividades, todos os campos, é muito amplo isso. Você conhece e aquilo que você trabalha, você se aprofunda. E tem muitos profissionais que vão para o campo de gestão, outros são melhores em campo, outros conseguem fazer as duas partes, outros profissionais vão para a área de higiene ocupacional, outros são instrutores, treinamento, enfim, a área é muito grande e tem várias oportunidades. Então, se eu tenho um conselho para te dizer é o seguinte, estude e se aprofunde que com certeza você vai conseguir um lugar no mercado de trabalho. Beleza? Show é isso, cara? É isso aí. Fechamos? Fechamos. Eu vou deixar algumas dicas, mas eu vou no próximo vídeo a gente deixa umas dicas aí para quem está iniciando, né? Para o profissional ele fica meio... Terminei. E aí, às vezes até esquece da entrada no registro. Isso é um ponto muito, muito crítico, Sim. né? E aí a gente vai resumindo essa live aí hoje, esses pontos aí, para ir para uma próxima. E uma coisa importantíssima, estou iniciando esse projeto, né, no canal, estou postando no YouTube, postando no TikTok. Você que assiste e ainda não se inscreveu, se puder se inscrever para dar uma moral aí no canal. Isso aí. Beleza? A intenção aqui é trazer outros profissionais. A Carla também, ela está ali atrás da câmera, mas tem uma história bacana, né, na sua profissão. É segurança do trabalho também, Sim. Entendeu? Às vezes ela faz alguns trabalhos comigo. Enfim, beleza? Muito obrigado aí por você que vai assistir. Valeu, cara.